Chegou o momento do quadro Condomínio Descomplicado. Vem chegando o Dr. Gustavo Camacho. Hoje na TV Às 10 que nós vamos falar a respeito daquela alteração na cidade de Joinville em relação ao auto de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros, que antes era possível fazer no bombeiro voluntário e agora somente é possível fazer no bombeiro militar. Major Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui na TV Às 10 mais uma vez. Anteriormente era possível fazermos o atestado de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros perante o bombeiro voluntário. O que mudou com a decisão do STF? Com a decisão do STF, o STF determinou que a fiscalização ocorresse apenas pela entidade militar, então pelo Estado, que seria o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aqui no estado de Santa Catarina. Com isso, o bombeiro militar ele passou a fazer a fiscalização integral aqui em Joinville. Antes era uma atividade concorrente, porque os dois poderiam fazer a fiscalização, e agora passou somente a ser exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar. A partir de quando isso ocorreu, Major? A partir de quando os condomínios precisam necessariamente fazer a verificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar? O prazo final que foi estipulado, que foi divulgado, foi 5 de julho deste ano. Então, a partir dessa data, o pessoal pode ir lá no Corpo de Bombeiros na nossa sede ou fazer a solicitação via internet. E aquelas edificações que foram verificadas, tiveram o auto de irregularidade expedido junto ao Corpo de Bombeiros voluntário, o que acontece com elas? Quem está com com o atestado de funcionamento do Corpo de Bombeiros Voluntário ou o atestado de edificação e regularização do Corpo de Bombeiros Voluntários dentro do prazo de validade, ou seja, se foi emitido ou expedido esse atestado, vamos dizer, em maio deste ano, então ele tem até maio do ano que vem, porque ele tem a validade de um ano. O que a gente solicita? Que 15 dias antes de vencer este documento, ele apareça com os projetos, com a BITS, com a documentação que ele tem do voluntário no quartel do Corpo de Bombeiros para fazer a solicitação desse novo atestado de funcionamento. Em relação a essa verificação específica, porque às vezes essa análise ela pode ser subjetiva a respeito dos elementos que são apresentados. Quando há inconsistências, qual é a orientação que nós podemos passar aos síndicos que estão nos assistindo? Acredito ser um pouco difícil haver essa inconsistência a princípio, porque a norma do Corpo de Bombeiros Voluntário, ele aplicava a norma do Corpo de Bombeiros Militar, então seria a mesma norma. Desse modo, se houve alguma situação muito específica, a gente vai pegar e sentar com o síndico e vai explicar qual é a situação, se for necessário, mas acredito que isso seja difícil até por ser a mesma normativa. Havia uma dúvida muito grande dentro do mercado de condomínios, sobretudo junto aos síndicos, se esses atestados de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiro Voluntário seria acatado junto ao militar. Isso vale, isso não vale? Consegue comentar um pouquinho para nós a respeito desse assunto específico, Major? Sim, como eu repeti anteriormente, se está com o atestado válido, então ele vem só quando tiver com esse prazo final do atestado, 15 dias faltando, ele vai lá e faz a solicitação. Enquanto estiver vigente, quem já está com o atestado vigente este ano, ele pode continuar funcionando normalmente, né? Não tem problema nenhum. Ano que vem, faltando uns 15 dias, aparece no quartel e faz a solicitação. E aquelas edificações que, logicamente, precisam da sua regularização, quais são os procedimentos necessários? A regularização dessas edificações cujo projeto ele acaba tendo a necessidade de atualização e execução de melhorias físicas na edificação. Isso vai depender, às vezes, do que foi modificado na edificação ou a situação que ela se encontra, porque muitas vezes é aprovado um projeto, depois de um tempo aquele sistema ele acaba se tornando inoperante por algum motivo, muitas vezes até falta de manutenção, então isso irá depender da edificação em si. Mas indo lá no quartel, apresentando o projeto, a gente fazendo a vistoria, a gente verifica se tem os sistemas vitais, se é possível conceder um prazo para que seja adequado dentro do possível. Major, mais uma vez, muito obrigado, nosso tempo está chegando ao fim aqui na TV Às 10, agradeço e nós nos vemos na próxima semana. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.